Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, iremos analisar as condições de segunda ordem em uma função. A condição de segunda ordem irá nos permitir determinar se aquele ponto crítico que encontramos ao derivar a função em relação às variáveis, igualar essas derivadas parciais a zero, encontrar os valores das variáveis que resolvem essas derivadas como iguais a zero, são um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ou um ponto sela, ou mesmo um ponto que não poderemos fazer qualquer afirmação com base nas condições que nós vamos aprender. Considere um ponto crítico, x e y, o asterisco indica que é um ponto crítico, ou seja, o ponto crítico é aquele em que temos f de x com x asterisco e y asterisco será igual a zero, a mesma coisa com f de y, com x asterisco e y asterisco igual a zero. Ou seja, quando substituirmos esse ponto crítico nas derivadas de primeira ordem, parciais, essas derivadas serão iguais a zero. Isso é um ponto crítico, como vimos no vídeo anterior. Se assumimos que uma função z depende de x e y, tenha derivadas parciais contínuas de segunda ordem do tipo f de xx. Se essas derivadas parciais de segunda ordem e a derivada cruzada existem e são contínuas naquela função, podemos calcular a diferencial de segunda ordem. E com base nessa diferencial de segunda ordem, o ponto crítico, x asterisco e y asterisco, será então um máximo absoluto quando a diferencial de segunda ordem for menor do que zero nesse ponto crítico. E temos também que a diferencial é chamada de negativa definida. Por outro lado, se no ponto crítico a diferencial de segunda ordem for maior do que zero, chamada também de positiva definida, esse ponto crítico será um mínimo absoluto. Então, com base naquelas condições de primeira ordem, em que nós temos que o valor das derivadas no ponto crítico é igual a zero, agora com base na condição de segunda ordem, nós podemos determinar se esse ponto crítico representa um máximo para a função ou um mínimo para a função. E como podemos determinar quando a diferencial de segunda ordem será menor do que zero ou maior do que zero? Temos que a diferencial de segunda ordem será menor do que zero e, portanto, a função estará num ponto de máximo quando a derivada de segunda ordem em relação a x for menor do que zero e o produto das derivadas de segunda ordem x e y for maior do que a derivada cruzada ao quadrado. Isso tudo avaliado no ponto crítico. Por outro lado, se a diferencial de segunda ordem for maior do que zero, neste ponto crítico, então a função estará... Esse ponto será o mínimo para a função, o mínimo absoluto. Isso será alcançado quando a derivada de segunda ordem em relação a x nesse ponto crítico for maior do que zero e o produto, como anteriormente, da derivada de segunda ordem de x e y for maior do que o quadrado da derivada cruzada de x e y. Perceba que são iguais. Temos mais duas condições. Quando esse produto for menor do que zero, independente do valor da derivada de segunda ordem para x, esse ponto crítico, na realidade, será classificado como um ponto sela. E quando esse produto da derivada de segunda ordem de x pela de y for igual à derivada parcial cruzada xy ao quadrado, nesse caso, nós não poderemos fazer quaisquer afirmação. Então, temos essas quatro condições em que, nesse caso, estamos representando aquele produto
na forma de um determinante. E observe que esse produto, esse termo, pode ser reescrito como o que fizemos foi subtrair esse termo fxy² de ambos os lados e encontramos essa desigualdade que está representado dessa forma, como determinante das derivadas parciais de segunda ordem. Esse determinante dessas derivadas recebe o nome de determinante hessiano ou simplesmente hessiano. E esse determinante será importante para analisar pontos extremos de funções de 3 ou mais variáveis independentes, como essa, por exemplo. Nesse caso, a condição de segunda ordem será mais simples quando representamos na forma de um determinante. Assim, temos o ponto de máximo, quando f de xx for menor do que zero nesse ponto crítico, e o determinante hessiano for maior do que zero. O mínimo, quando a derivada de segunda ordem de x for maior do que zero no ponto crítico, e o determinante hessiano também maior do que zero. O ponto Cella, quando, independente do valor da derivada de segunda ordem de x no ponto crítico, então não tem na letra C, não é importante esse valor. Nós devemos considerar apenas o determinante hessiano menor do que zero. Isso indicará um ponto Cella. Por outro lado, se esse determinante for igual a zero, dadas as condições que nós vimos aqui, esse ponto será indeterminado. Não quer dizer que você não consiga saber se aquele ponto é um ponto de máximo, mínimo, Cella ou inflexão, por exemplo. Mas para as condições que nós vimos neste vídeo, nós não teremos como determinar. Então, para essas condições que vimos, será um ponto indeterminado. Aqui nós temos a representação gráfica de um ponto de máximo. Veja que as derivadas de parciais de primeira ordem no ponto, que aqui o ponto crítico é indicado por AB, devem ser ambas iguais a zero. Derivada de segunda ordem deve ser menor do que zero em relação a x, e o determinante hessiano maior do que zero. Um ponto mínimo será aquele em que a condição de primeira ordem, vou abreviar aqui CPO, condição de primeira ordem, as derivadas parciais da função em relação a todas as variáveis, que nesse caso são apenas duas, são iguais a zero. Mas, com base em apenas essa condição, que é a mesma condição de um ponto de máximo, nós não teríamos como afirmar se a função está alcançando o máximo ou o mínimo. Para isso, nós precisamos da condição de segunda ordem, e você deverá avaliar a derivada de segunda ordem de x nesse ponto crítico, se é maior do que zero. Se for, e o determinante hessiano também for maior do que zero, estaremos no ponto de mínimo. Por outro lado, o ponto Cella é aquele em que o determinante é menor do que zero, independente do sinal que fxx, a derivada parcial de segunda ordem da função em relação a x. E assim perceba que, por esse gráfico, que se analisarmos o plano ZY, esse ponto crítico indicado por AD será o ponto mínimo da função. Por outro lado, se analisarmos o plano x e z, observamos essa curva pontilhada de azul, veja que nesse caso, por esse ângulo, esse ponto agora é um ponto de máximo. Isso então caracteriza um ponto Cella. E por fim, quando o determinante hessiano for igual a zero, nós podemos ter todas essas quatro condições. Será indeterminado. Não quer dizer que não seja o mínimo ou o máximo, por exemplo. Quer dizer apenas que a nossa condição não é suficiente para determinar a natureza desse ponto, podendo ser, inclusive, um ponto de inflexão. Vamos resolver um exercício. Considere a função igual a y² menos x². Vamos encontrar o ponto crítico dessa função e determinar a sua natureza, ou seja, se é máximo, mínimo, ponto Cella, isso se possível, ou seja, desde que não encontramos um determinante hessiano igual a zero, quando será indeterminado e não será possível, pelas nossas condições, identificar a natureza do ponto. Para encontrar o ponto crítico,
devemos, primeiramente, derivar essa função em relação a x e em relação a y. Em relação a x teremos menos 2x e em relação a y teremos 2y, que, pela condição de primeira ordem, devemos igualar a zero essas derivadas. Condição de primeira ordem, eu devo igualar a zero. Resolvendo, teremos que x, o ponto crítico, será zero e y crítico será também zero. Para determinarmos a natureza desse ponto crítico, devemos utilizar a condição de segunda ordem, enquanto a condição de primeira ordem identifica o ponto crítico, a condição de segunda ordem identifica a sua natureza. Para isso, devemos calcular f de xx, fxy, que pelo teorema de Young é igual a f de yx, então precisamos calcular apenas um, e f, y, derivada parcial de segunda ordem em relação a y. Derivando em relação a y novamente, teremos 2. Derivando em relação a x, teremos menos 2. E derivando x em relação a y, ou y em relação a x, será igual a zero. Perceba que nesse caso temos f de xx igual a menos 2 e f de y igual a 2. O sinal da derivada em relação a x e em relação a y, derivada de segunda ordem, indica que nesse caso nós temos que a função decresce enquanto que em relação a x e crescendo o seu valor em relação a y. Relembre que um ponto cella é aquele em que a função alcança um valor máximo em relação a um eixo e quando analisamos em relação a outro eixo, a outra variável, a função alcança um valor mínimo. Os sinais, então, da derivada parcial de segunda ordem em relação a x e em relação a y devem ser diferentes para que isso ocorra. Analisando pela condição de segunda ordem, fxx igual a menos 2, devemos calcular agora o determinante hessiano, que é formado pelas derivadas de segunda ordem dessa função, que nós já calculamos anteriormente. Ele será igual a menos 2, 0, 0 e 2. E calculando, será igual a menos 4. Como o determinante hessiano é menor do que 0, nós temos que esse ponto crítico, independente do sinal da derivada parcial de segunda ordem, é um ponto cella, o que já nos foi indicado pelo sinal da derivada parcial de segunda ordem, uma vez que a derivada parcial de segunda ordem em relação a x indica que a função está decrescendo, enquanto a derivada parcial de segunda ordem em relação a y está crescendo. Ou seja, a função cresce em relação a y e decresce em relação a x. Ou seja, a função estaria em um máximo, considerando a variável x, mas estaria em um mínimo, considerando a variável y, que é um ponto cella. E, de fato, temos um ponto cella, essa é a representação gráfica da nossa função. E perceba que a função tem um ponto cella em 0, 0. Ou seja, em 0, 0 a função alcança o valor máximo quando analisamos o eixo x e z, mas alcança o valor mínimo quando analisamos o plano y, z. No vídeo anterior, calculamos o ponto crítico para essa função e encontramos que ele era igual a 0. Mas não éramos capazes de determinar a natureza desse ponto crítico, o que iremos fazer agora. Para tal, devemos calcular a derivada de primeira ordem da função em relação a x e y, que será 2x e 2y, as derivadas parciais de segunda ordem, em que f de xx será 2, derivada de segunda ordem em relação a y também será 2, e a derivada parcial cruzada, como não temos em fy x ou em fx y,
essa derivada será igual a zero. Pela condição de segunda ordem, vamos analisar o sinal de fxx, que é igual a 2, que é maior do que zero, que também é o sinal de f de y, que também é maior do que zero. Vamos calcular o determinante esse ano. Substituindo os respectivos valores das derivadas parciais de segunda ordem. Observe que o valor que devemos substituir no determinante esse ano é o valor da derivada no ponto crítico. Resolvendo o determinante, teremos que ele é igual a 4. Então, o determinante esse ano é igual a 4, maior do que zero. Dadas essas condições, temos que o ponto crítico é um ponto de mínimo. Vamos analisar um último exemplo. Nesse, nós temos a função f de x e y, uma função de duas variáveis, x à quarta mais y à quarta, com um ponto crítico igual a zero. Vamos determinar a sua natureza desse ponto crítico, se for possível. Devemos, então, calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Em relação a x será 4x ao cubo, e em relação a y será 4y ao cubo. Agora, as derivadas de segunda ordem em relação a x será 12x ao quadrado, a cruzada xy, que também é igual a f de yx, será igual a zero, uma vez que não temos y na derivada primeira em relação a x parcial e nem x na primeira derivada parcial da função em relação a y. E a derivada de segunda ordem da função em relação a y também será 12y ao quadrado. Devemos calcular agora a derivada, o valor da derivada de segunda ordem de x no ponto crítico. Então perceba que no exemplo anterior, que nós encontramos igual a 2 e já diretamente vemos que ele é maior do que zero, nós não precisamos substituir o valor do ponto crítico 0, 0, porque o valor da derivada de segunda ordem não possui quaisquer variável x ou y. Contrário ao que ocorre aqui, a derivada de segunda ordem de x possui uma variável que é x, então devemos avaliar diretamente no ponto. Pode ser representado dessas duas formas. Dessa forma é para deixar mais claro que você tem que avaliar nesse ponto, enquanto dessa forma também está correto. Então será 12 ao quadrado. Qual o valor de x? X é igual a zero. Você deve substituir zero na derivada parcial de segunda ordem que possua a variável x, que nesse caso apenas a derivada de segunda ordem em relação a x, que será igual a zero. A derivada cruzada de segunda ordem, já vimos que o valor é igual a zero, e devemos então calcular a derivada parcial de segunda ordem de y, representando dessa forma, ou dessa forma para destacar que devemos substituir o respectivo valor na derivada. A derivada parcial de segunda ordem em relação a y possui apenas a variável y, e assim então só necessitamos substituir y igual a zero nessa derivada, que será igual a zero. Esses passos também podem ser feitos diretamente no determinante esse ano. Podemos representar dessa forma para destacar novamente que vamos substituir o ponto 0, 0. Como vimos, 12x ao quadrado é zero. Os demais, a derivada parcial cruzada é igual a zero. E substituindo aqui também teremos zero. Você pode fazer dessa forma, nesse passo, ou com esse passo.
Se você fizer seguindo dessa forma, passo a passo, você depois basta substituir esses valores diretamente no esse-ano. Não precisa fazer esse passo. Então, temos que o determinante esse-ano é igual a zero. Então, temos f de xx igual a zero e o determinante esse-ano igual a zero. Como vimos, quando temos determinante igual a zero, temos que o ponto é indeterminado, dadas as condições que dispomos para analisar esse ponto. Podemos analisar a função. Nós encontramos o ponto crítico como 0, 0. Perceba que essa função tem as variáveis elevada à quarta potência. Assim, f de x, y será sempre menor ou maior do que f no ponto 0, 0. Independente de substituirmos valores negativos ou positivos às variáveis x e y, essa expressão sempre será positiva. Portanto, sempre será maior ou igual a zero. Assim, vemos que f de x, y para todos os valores do domínio será sempre maior ou igual a zero. Assim, o menor valor, podemos ver que a função poderá assumir, é f igual a zero, quando x e y forem ambos iguais a zero. Assim, vemos que f de x será sempre maior do que zero para outros valores que não x e y igual a zero. Com base nessa análise, podemos concluir que o ponto 0 e 0 é um ponto de mínimo. E é um ponto de mínimo absoluto, uma vez que, como vimos aqui, esse será o menor valor para a função. Será o menor valor para todo o domínio desta função. Então, nesse vídeo, analisamos as condições de segunda ordem, aquelas condições que permitem-nos classificar um ponto crítico em máximo, mínimo, ponto cela, ou ainda temos uma condição indeterminada quando esse ano for igual a zero. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.